Queridos irmãos e amigos, muito boa noite, muito bom dia, seja lá o horário que você estiver nesse vídeo. Eu quero fazer aqui umas perguntas. Afinal, para que serve a nossa fé? Qual é a utilidade da nossa fé? E mais ainda, o que é a fé? Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Qual é a utilidade da fé e para que serve a fé? Imagine você que os discípulos estavam dentro de um barco e Jesus dormia naquele barco e veio uma grande tempestade e começou a sacudir as águas, de maneira que os discípulos ficaram apavorados, ficaram atemorizados. Então eles acordaram o Senhor e fizeram questionamento: Senhor, o Senhor não se dá conta que nós estamos a perecer? E o Senhor acordou, despertou e olhou para eles e disse assim: em quem está a vossa fé? Ou seja, quem é o vosso Deus? A quem vocês estão servindo? E o Senhor, então, se dirigindo ao mar e ao vento, ele disse: aquieta-te, vento, e sossega, mar, e as coisas se acalmaram e tudo ficou bem. E eles ficaram espantados, dizendo uns para os outros: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedece? E a questão é que no nosso tempo, na nossa geração, há muitas pessoas que interpretam de maneira errada a questão da fé. Nós encontramos na palavra de Deus, o Senhor Jesus está dizendo assim: tudo que você pedir na oração, se você crer que é seu, te será dado. Olha aí, está dizendo que te será dado. O que ele está ensinando? Ele está ensinando que a fé perfeita, ela gera um crédito para aquela pessoa que está crendo naquilo que está pedindo e principalmente no Deus que está pedindo. Queridos, as coisas grandiosas do reino de Deus são ensinadas de maneira muito simples. E algumas pessoas ficam pensando que é preciso fazer malabarismo, dar salto, falar em línguas. Olha, eu amo falar em línguas e eu admiro muito o dom na vida das pessoas que falam em línguas, e principalmente daqueles que interpretam. Eu também falo quando inspirado pelo Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que isso não é fé, isso é experiência. Isso aí é uma liberdade, é uma experiência que nós temos em êxtase espiritual que nos leva a ter comunhão com o céu de tal maneira que nós falamos a língua dos anjos. É bom entender isso também, né? Outra coisa que eu quero colocar é que nesse tema de falar, ensinar e entender a fé de maneira errada, é que está fazendo com que muitas pessoas fiquem criando, né, indumentarismos, objetos, né, para despertar a fé nas pessoas. Alguns dizem assim: bom, a unção com óleo, ela existe até mesmo em teologia. Eu já estudei isso. As lições, a unção com óleo, ela existe para fazer com que a pessoa materialize o invisível, ou seja, é símbolo do Espírito Santo, né? E a pessoa recebe aquela unção e a fé dela se materializa de alguma forma. Olha, por que a unção com óleo na oração da fé é tão poderosa? Porque está escrito na palavra. O Espírito Santo deu através do apóstolo Tiago, dizendo: se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orará sobre ele, ungindo um óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Está escrito isso. Se está escrito, eu creio. Porque está escrito e a escritura não pode ser anulada. O que Deus falou na boca dos profetas, dos santos apóstolos, dos profetas, não pode ser anulada. Não vai
cair no chão. Então é importante, queridos, entender isso. Agora, quando é que eu digo que a fé está sendo ensinada de maneira equivocada? É quando, por exemplo, alguém diz assim, olha, você, é, você leva esse objeto aqui, a gente ora, você leva para casa, o milagre acontece. Eu concordo, eu já vi isso acontecer. Teve um dia, teve um culto na igreja, alguns anos atrás, e o Espírito Santo me tocou, e eu coloquei um desafio de fé. Eu disse, tem alguém aqui que tem pessoas doentes em casa? E uma ou duas pessoas vieram à frente. Eu disse, estenda a sua mão, que eu vou ungir a sua mão, você vai chegar em casa, colocar a sua mão sobre o doente e vai invocar esta cura em nome de Jesus, do Senhor Jesus, que é a revelação que eu estou tendo aqui agora. E uma pessoa foi, fez isso, chegou em casa, fez segundo a sua fé e o milagre aconteceu. Então, eu não estou aqui falando nada contra os milagres. Eu estou aqui dizendo a maneira equivocada como a fé ela é interpretada por muitos. Alguns confundem fé com religiosidade. Fé não é ir todo dia na igreja, não é ir todo dia no culto, não é ler a Bíblia toda, não é. Tudo isso aí é artigo de fé, mas ainda não é a fé. Então, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, mostra a fé como sendo um atributo do Espírito de Deus operado no espírito humano. É o firme fundamento das coisas que você não pode ver. Eu não estou vendo, mas é o firme fundamento das coisas que você não pode ver. E é também a prova e a certeza, a garantia daquilo, tá, que está no futuro. Daquilo que você espera. É a garantia. Se você tem fé, é a garantia. Outra coisa também, a fé não é desprovida de obras, porque a fé sem obra é morta. Você precisa examinar a sua fé e descobrir por você mesmo o que a sua fé lhe obriga a fazer para que ela opere. Porque isso aí já não é um problema da palavra, é um problema seu, da sua pessoa, da sua maneira de ver o reino de Deus, de se relacionar com o Espírito de Deus e da sua maneira de tornar as Escrituras em verdade para você. Olha o que eu falei agora. Eu disse tornar as Escrituras verdades para você. Quando você lê a palavra, você torna aquilo verdade para você. E quando você dobra os seus joelhos, que vai falar com Deus, você tem a certeza, quando você for orar, comece pedindo perdão de pecados. Por quê? Porque está escrito, não tem homem que não peque. E segundo, interprete as palavras do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não existe fé que opere milagre em nome de Jesus que não esteja fundamentada em suas palavras, ou seja, nas palavras de Jesus. Olha aqui, por que eu digo que as pessoas elas falam sobre a fé, ensinam sobre a fé de maneira equivocada? Veja, tem muitos que dizem assim, até versículos são ensinados completamente fora da sua realidade bíblica. O texto diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pastor Oliveira, eu estou vendo aí o ensinamento que o senhor está dando aí nesse texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo se refere, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E estou me lembrando aqui, muita gente, ao invés de ensinar da maneira bíblica, eles colocam até em anúncios,
em adesivos e espalham a palavra de maneira tortuosa, de maneira errada, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ora, tudo é um quantificador universal que abrange tanto coisa boa como coisa ruim. Então não pode ser tudo posso. Paulo se referia às provações e fez então esse acréscimo. Acho que o senhor está no caminho certo. Deus não vai fazer uma obra só porque eu cheguei lá e falei, olha, eu vou profetizar aqui em nome de Jesus, isso vai acontecer. Não, eu tenho que estar em conexão com o céu. Eu tenho que estar conectado com o céu. Eu tenho que ter comunhão com Deus. Eu tenho que ter crédito com Jesus. Tá? Eu tenho que ter fé na palavra de Jesus. Então, entenda isso aqui. Outra coisa também, quando eu digo que muitos ensinam a fé de maneira equivocada, é quando eu olho para textos como, por exemplo, Marcos 4:31, onde está escrito, e olha só, Marcos 4, verso 30, para ficar melhor, diz assim, e dizia, a que semelharemos, a que assemelharemos o reino de Deus? Ele fez uma pergunta para a multidão. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? E aí ele diz, vamos representar o reino de Deus como sendo um grão de mostarda. Olha, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes. Mas quando ele cresce, nasce, ele se torna uma árvore, um arbusto, não é isso? Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Olha aí. Então, veja o grão de mostarda aparece aí. Mas vamos ver onde está o equívoco quando se fala no grão de mostarda. Percebe-se também que aí algumas pessoas ensinam, sem examinar direito o que o texto está falando, e quando ele diz que a semente do grão de mostarda é a menor de todas as hortaliças, ele está falando do volume físico do corpo da semente. Mas quando ele vai falar sobre ter fé como um grão de mostarda, ele está fazendo um grão de. Ele tá em grau de comparação. Como não é coisa que se refere à grandeza, mas à qualidade. Uma coisa tão é, interessante quanto a outra. Algo que se pareça com a outra. Mas quando ele vai falar da qualidade, da natureza do grão de mostarda, ele vai falar como o grão de mostarda, que significa que a fé deve ser pura como um grão de mostarda, que não se mistura, que não aceita mistura. A fé deve ser pura como a natureza do grão de mostarda. Olha, Lucas 17,6 disse assim, e disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha isso. Mas, queridos, não é isso que acontece. Tá? Não é isso que acontece quando muitas pessoas vão tomar essa palavra e dizer assim, se você tiver fé, eu já vi pessoas pregarem assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, lança-te no mar, isso vai acontecer. A questão não é tamanho, a questão é qualidade, a questão é pureza. O grão de mostarda é uma das hortaliças que não aceita mistura.
Se você tentar trabalhar um grão de mostarda para fazer um enxerto nele, ele morre. Ele não aceita mistura, ele é puro. Por isso ele diz, como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda. Eu já vi coisas lindas e maravilhosas acontecer quando a gente usa a fé. Quando nós estamos no serviço do Senhor e nós somos obrigados a usar a fé, amados, você não faz ideia do que Deus pode fazer pela sua vida. Deus faz milagres, faz coisas lindas, coisas maravilhosas. Uma senhora estava há 9 anos usando muletas. Ela não andava sem muletas. E então perguntei a ela, há quanto tempo a senhora está assim? Ela disse, estou há 9 anos. E eu perguntei, como foi que começou isso na sua vida? Ela disse, comecei a sentir um peso na cintura. E esse peso que eu comecei a sentir na cintura foi aumentando, aumentando, até o ponto das minhas pernas não aguentar mais com o meu corpo. E eu, então, fiquei obrigado a usar muleta para mim poder sobreviver. Eu disse, a senhora crê que Deus pode curar a senhora em nome do Senhor Jesus? Ela disse, eu creio. E eu disse, então, eu vou fazer uma oração e vou ungir a senhora com óleo, em nome do Senhor, e a senhora vai levantar e vai andar. E a casa dela tinha para baixo, assim, 2 degrauzinhos da porta da cozinha para sair no quintal, e ali, quando eu terminei a oração, eu ungi ela, eu disse, agora levanta em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Peguei na mão dela, ela se levantou, se colocou de pé, levamos ela, desceu a escada, porque as pernas estavam fracas, porque já fazia muito tempo que não suportava o corpo, desceu a escada, e aí nós falamos para ela, agora dá a volta, anda por lá, vai lá no quintal, lá longe, volta e vem aqui. Aquela mulher levantou, começou a andar, deu uma volta, eu falei, dá mais uma. Ela deu mais uma volta, eu falei, dá mais uma. Ela deu mais uma volta e a mulher ficou curada em nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, quero dizer para você que os milagres não salvam. Milagre não salva. Se você recebeu um milagre de Deus, isso não te garante a salvação. Isso desperta a sua fé para crer no Salvador, mas não garante a salvação. O milagre não garante a salvação. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Vou ficando por aqui. E eu quero que você reflita sobre a questão da fé. E deixo aqui o questionamento, a pergunta. Que fé você está usando nos dia a dia? Ou será que você é aquele crente derrotado? Aquele crente que só vive pelos cantos, só vive amargurado? Aquele crente que não tem esperança? Olha, hoje é dia de você levantar a cabeça, olhar para o céu e se declarar filho de Deus em nome do Senhor Jesus e usar a sua fé. Porque Deus deixou todas as ferramentas de que nós precisamos para fazer acontecer os milagres que estão escritos na Escritura. É importante também, quando você for orar por uma pessoa, examine para ver se ela tem fé para ser curada. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse a ele, sê livre desse teu mal. Levanta e anda, em nome do Senhor. E o milagre acontecia. Deus abençoe a todos. Quero pedir a você, queridos, que compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo. Tenho observado que os vídeos não deslancham, porque os irmãos clicam para ver o vídeo, assistem 5 minutos e param. E o YouTube entende que aquele vídeo não é importante, que não precisa se preocupar com ele, porque ele não é importante. A maioria, só 10% é que deixam o like. Isso também é importante. Eu quero dizer para você que se você fizer essas 2 coisas, aliás, 3 coisas, compartilhar o vídeo, deixar
o like, né? E assistir o vídeo até o fim, você estará me ajudando no meu esforço, tá? Aqui, em oração, nesse mesmo lugar aqui, em oração, às 3 horas da manhã, orando pela sua vida, pedindo a Deus que esta palavra alcance os corações. E se você fizer isso que eu estou falando, você vai contribuir para que o reino de Deus prospere e as almas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.